Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra do nosso Congresso Técnico. Agora já estamos na nossa 10ª palestra. Hoje a gente vai falar com o Carlo Bresciani, da Escola Superior de Cerveja e Malte, sobre custos de produção em uma cervejaria. Uma informação que sempre foi muito importante e agora mais do que nunca, né? Só um aviso rapidinho, então. A gente teve um problema técnico na nossa palestra de hoje à tarde. E se você entrar no Crowdcast, você vai ver que só os 20 minutos finais que estão disponíveis lá. Mas ela já foi baixada completamente na íntegra e colocada no YouTube. Então, se você perdeu a palestra de hoje à tarde, corre lá no YouTube que ela já está disponível. Mais uma informação importante, ali na nossa ferramenta a gente tem o chat para a conversa do pessoal e tem também o Ask a Question. Ali que você deixa a sua pergunta técnica, a sua dúvida, para o palestrante e as mais votadas a gente faz aí no final da palestra. Então, eu gostaria de agradecer ao Carlo por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. E o pessoal já está pedindo aqui para você ensinar a gente a trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Será que é possível, Carlo? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecendo a Agrária pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Tem bastante gente aí interessada no tema, sempre teve, mas agora com a Covid um pouco mais, né? E existem formas de ganhar dinheiro, sim, e controle financeiro é uma das coisas importantes, né? O cervejeiro, por natureza, ele tem muito cuidado com a produção, ele busca muita informação sobre produção, e a área de administração de negócios, do próprio negócio, às vezes fica um pouco relegada e cada vez é mais importante, né? Então, há maneira sim. Estou muito feliz em estar fazendo a palestra aqui. Inclusive, estou muito feliz em estar fazendo a palestra aqui de Blumenau, porque, para variar, como todo o Congresso da Agrária, hoje vai ser a noite mais fria do ano, né? E se tivesse em Guarapuava, imagino que devia estar menos alguma coisa. Então, aqui em Blumenau, a gente está pelo menos a 8, 9, 10 graus, né? Está um pouquinho mais tranquilo do que aí. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre custos em cervejaria. A nossa palestra está dividida em duas partes. A primeira parte vai ser uma parte um pouco mais teórica, explicando os conceitos gerais de custos, e para que vocês possam entender depois a ferramenta que a gente vai usar na segunda parte. É um Excel programadinho ali para cálculo de custo de cervejaria por atividade, depois eu vou explicar o que é isso, e que vai estar disponível para vocês na página da Agrária a partir de amanhã. Acho que o Rodrigo me falou que a partir de amanhã vai estar disponível para vocês, tanto a apresentação quanto o Excel. Então, vocês vão levar dessa palestra uma ferramenta para vocês fazerem alguns cenários e conseguirem entender um pouco mais os resultados que vocês têm na cervejaria de vocês. Essa palestra é um compêndio, né, um compilado de um curso da escola que dura 8 horas, ou faz parte de outros cursos maiores, mas sempre são 8 horas de duração. Então, a gente tem uma horinha ali para dar um repasso rápido, para vocês terem uma visão geral da questão de custo. E depois também fica o meu e-mail, meu contato à disposição para quem quiser conversar. Me apresentando um pouco, eu sou diretor, meu nome é Carlo Henrico Bresciani, eu sou diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte desde a sua fundação em 2014. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho um MBA em Gestão de Empresas Industriais pelo Instituto Químico de Sarriá, em Barcelona, e sou doutor em Finanças pela Universitat Ramon Llull, também de Barcelona. Trabalho com a parte de reestruturação de empresas desde 2004 e trabalho com o mercado cervejeiro, com a parte de custos, finanças, planejamento estratégico, implantação de novas cervejarias desde 2013 e com a escola desde 2014. Então, só para fazer um resumão. E quem quiser informação específica da escola, convido vocês para as nossas redes sociais e para a nossa página, né, cervejamalte.com.br, e o Instagram e o Facebook também, Cerveja e Malte. E agora vamos para a palestra, porque a gente só tem uma horinha e pouco, né? Eu vou compartilhar a minha tela agora aqui com a nossa apresentação. Vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo. Vou colocar em tela completa. Ele demora um pouquinho aqui no sistema, agora foi. Então, vamos começar com conceitos básicos, né? Primeiro conceito é sempre, da regra número 1, que não está ali,
é que toda empresa tem que dar lucro, né? E que toda empresa tem que gastar menos do que fatura. Isso vale para empresas, para pessoas e para governos. A regra número 2, que é importante a gente entender para poder falar de custo, é a diferença entre o econômico e o financeiro. Muita gente faz confusão, né, nessas duas terminologias, mas eles são bastante diferentes, né? O econômico, de forma muito simplificada, ele fala simplesmente de quanto você fatura e quanto você gasta. Então, se uma cerveja, por exemplo, você vende uma garrafa R$10, entre custos, impostos, despesas, você tem um gasto total de R$8, você tem um lucro de 2. Então, é uma conta mais simples de se fazer, mas é extremamente importante. Você tem que saber que cada produto teu tem que dar resultado econômico. O financeiro, ele leva em consideração os prazos. Então, o financeiro ele serve para ver como é que o teu caixa se comporta no decorrer do tempo. Por exemplo, né? Se você pegar um processo de produção de cerveja e você paga os insumos, a mão de obra, a energia, etc, etc, e a tua venda só é realizada entre a entrada dos insumos e o recebimento das vendas em 3 meses, durante esses 3 meses você tem que financiar essa operação, você vai gastando na frente para receber depois. Então, empresas que sempre estão em crescimento, por exemplo, elas podem ter lucros altíssimos, mas sempre faltar dinheiro no caixa. Por quê? Porque elas financiam a operação de forma antecipada. Esse conceito é o conceito de capital de giro, né? Então, o econômico é simples, quanto tem de receita, quanto tem de gastos e quanto sobra de lucro. E o financeiro é como se comporta o seu caixa ao longo do tempo. Isso para cervejarias é extremamente importante, porque a cervejaria tem uma necessidade de capital de giro muito forte. Ela paga normalmente primeiro tudo para depois vir a receber. Inclusive os próprios impostos, no caso da ST, são super antecipados. Os demais também são pagos às vezes antes do recebimento, mas a ST realmente é um negócio bruto, né? Muito antes do recebimento, ok? Então, daí isso chama-se de necessidade de capital de giro. Uma cervejaria, um negócio que cresça constantemente, vai necessitar de capital de giro todo o tempo. Então, a gente tem exemplos de empresas que acontece um negócio muito interessante que chama-se morrer de êxito. Elas crescem tanto que elas precisam de tanto dinheiro que elas não conseguem funcionar. Elas estão sempre precisando de mais caixa. Aí o cara procura uma consultoria, vem bater um papo e diz, cara, eu não aguento mais trabalhar e não ver o dinheiro. E aí, quando eu faço a continha de custo, eu tenho lucro, mas nunca tem dinheiro. Aí você olha para o cara e fala, tá bom. Quanto que você tinha de estoque há 5 anos atrás? Ah, eu tinha algo como R$80 mil. Quanto você tem hoje? 1.500.000. Quanto você tinha de equipamentos há 5 anos atrás? Ah, eu tinha algo como R$400 mil. Quanto você tem hoje? 3,5 milhões. Quanto você tinha a receber dos seus clientes há 5 anos atrás? 150 mil. Quanto tem hoje? 800 mil. E assim você vai vendo que onde está o dinheiro daquele negócio. Então, a impressão que se tem é que não se ganha dinheiro, mas cada vez o tamanho da operação é maior, porque o capital de giro come tudo isso. Então, a gente sempre tem que fazer contas relacionadas à geração de caixa, que é a análise financeira, e contas relacionadas à lucratividade, que é a análise econômica. A questão específica de custos sempre está relacionado à parte econômica. Ela não leva a questão dos prazos em consideração. Também a gente também chama de regime de caixa e competência, né? Caixa é o financeiro, competência é o econômico. Então, só para entenderem um primeiro conceito. Basicamente, por onde a gente começa o cálculo de custos de uma empresa, uma cervejaria, como qualquer empresa, na parte da separação dos dados que a gente tem. Então, a gente tem uma série de dados que existem na cervejaria, que são faturas, que são boletos, que são controles de produção, que são recibos, e eu tenho que separar aquilo de uma forma que fique inteligível, porque com base naquilo é que eu vou construir as demonstrações econômico-financeiras que vão ser analisadas, ok? Então aqui de novo, vocês vão ver que eu vou resumir bastante, mas eu acho que vai ser mais fácil de entender a próxima fase da história se eu conseguir explicar para vocês alguns conceitos básicos.
Primeira questão que eu tenho é uma quantidade enorme de papéis. Então, eu tenho lá papéis para todos os lados. A primeira separação que eu faço, e é uma separação muito simples de se fazer, são as entradas de dinheiro das saídas de dinheiro. Eu acho que isso não precisa fazer curso de administração, nem MBA, nem nada parecido para conseguir separar, né? Está muito claro para a gente o que é entrada de dinheiro e o que é saída de dinheiro. Na linguagem mais técnica, as entradas a gente vai chamar de receitas e a saída nós vamos chamar de gastos. Muitas pessoas confundem os termos gastos, despesas e custos. Uma saída de caixa é um gasto, ponto. Depois, esse gasto pode ser uma despesa ou um custo. A gente vai ver mais à frente como é que a gente separa isso. Então, eu tenho receitas de um lado, gastos do outro. Fiz a primeira separação. Agora, fazendo uma categorização das receitas, das entradas de caixa, eu tenho receitas operacionais, eu tenho receitas não operacionais e eu tenho receitas financeiras. O que são receitas operacionais de uma cervejaria? Venda de cerveja. Pode ser em barril, pode ser em garrafa, pode ser em pet growler, pode ser em lata, pode ser em copo, não me interessa. Venda de cerveja é uma receita da operação da cervejaria. Ok? Receita não operacional, por exemplo, a venda de uma cozinha antiga que eu troquei por uma cozinha nova. O que é isso? A venda de um ativo. Vai ter uma entrada de caixa? Vai. Ela é operacional? Ela tem a ver com a operação do dia a dia da cervejaria? Não, não tem. Então, receita operacional que tem a ver com o dia a dia, não operacional que não tem. Receitas financeiras, receitas oriundas da aplicação do dinheiro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho aplicado lá no CDB, no CDI, no Tesouro Direto, alguma coisa do tipo, e eu recebo juros. Esses juros são receitas financeiras. Algum cliente pagou um boleto atrasado de R$1.000, ele pagou 1.100 porque ele teve que pagar multa e juros. Estes R$100 são despesas financeiras, os 1.000 são receitas operacionais, os 100 são receitas financeiras. A minha cervejaria tem participação em alguns bares. Ela recebe, por isso ela vai receber, por exemplo, dividendos. Essa entrada de dinheiro são receitas financeiras. Então eu tenho que conseguir separar as receitas nessas 3 caixinhas. Essa primeira fase também não é nada complicada. Para um negócio ser saudável, o que tem que sustentar todo o negócio são as receitas operacionais. Um negócio que vive de receita não operacional e receita financeira é um negócio que tem muitos problemas. Se viver de receita não operacional, em algum momento essa venda de ativos, por exemplo, vai terminar, porque não vai ter mais ativos para vender, então ela vai quebrar por isso. O negócio que vive de receitas financeiras significa o quê? Que o negócio dá prejuízo e as receitas financeiras é que cobrem esse prejuízo. Seria muito mais interessante para os acionistas proprietários ter apenas as receitas financeiras e não ter o negócio, porque se o negócio drena dinheiro das receitas financeiras, ele destrói valor para o seu acionista, certo? Então, a receita operacional sempre tem que ser o foco da análise em qualquer tipo de negócio. Agora a gente falou que saídas de caixa são chamados de gastos, e os gastos também são categorizados. Eles são um pouco mais complexos do que as receitas, mas também não é nada tão difícil. Primeira categoria de gastos, a gente chama de investimentos. O que são investimentos? São todos os gastos que vão retornar ao longo do tempo. Então, se eu comprar um maquinário, ele se paga na hora? Não, ele paga ao longo do tempo. Se eu comprar um veículo para distribuição, ele se paga na hora? Não, ele se paga ao longo do tempo. Se eu fizer uma página web, ela vai se pagar na hora? Não, ao longo do tempo. Se eu implantar um sistema de gestão, mesma coisa. Se eu fizer um registro de marca. Então, tudo isso que eu tenho uma saída de caixa, mas que retorna ao longo do tempo, a gente considera investimentos. Impostos. Imagino que para todo mundo no Brasil seja muito fácil de reconhecer o que é um imposto. Vocês conhecem muito bem uma guia de imposto, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, ok? Então, os impostos que a gente considera aqui nos gastos,
como impostos são os impostos sobre venda e os impostos sobre renda, ok? Existem outros tributos, outros impostos que não sejam sobre venda e sobre renda? Existem. Existem as taxas de alvarás, existem os impostos sobre propriedade, por exemplo, que esses vão estar em outra categoria. Aqui o que a gente considera impostos são os impostos sobre venda e sobre renda. No caso específico das cervejarias, então seriam PIS, COFINS, IPI, ICMS, se for o caso ISS, contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda. São esses os impostos que a gente considera. O ISS para quem presta serviço, porque tem comércio na cidade. Um brewpub, por exemplo. O que são perdas? Perdas são gastos ocasionais e não esperados. Eu tenho uma perda média de 5% das minhas garrafas. Isso não é perda, isso é ineficiência de processo. Ok? Isso pode ser reduzido, isso vai impactar em custo. Mas não é perda, porque ela não é ocasional e não é não esperada. O que é uma perda, por exemplo, numa cervejaria? Teve uma enchente e 25 sacas de malte pegaram água e vão ser descartadas. Isso é uma perda. Caiu um meteorito na fábrica. Isso é uma perda. Ok? Então, só vale para questões ocasionais e não esperadas. O que são custos, que é o foco da nossa conversa de hoje? São todos os gastos relacionados à produção do bem ou serviço. No nosso caso, tudo que está relacionado à produção de cerveja. O que é que a gente toma como custo normalmente? Matéria-prima, todas elas, embalagens, todos os gastos que estão relacionados aos equipamentos, então, depreciação de equipamento, manutenção de equipamento, energia elétrica de equipamento e toda a mão de obra direta que está ligado ali. E outros insumos e outras questões que vocês precisem para fazer a cervejaria rodar, materiais auxiliares a gente chama, né? E tudo que sobrar num balaio de gato a gente vai chamar de despesa. Então a gente pega aquele monte de papel que entrou no começo, a gente vai separar investimentos, vai separar impostos, vai separar as perdas, vai separar os custos, que são um pouco mais complexos, e tudo que sobrar vai para um balaio de gato chamado despesas. A gente não pode se conformar com balaio de gato, então o que a gente faz? A gente subcategoriza as despesas. Então a gente separa as despesas em despesas financeiras, comerciais, tributárias e administrativas. Receitas financeiras, o que eram? Os juros que a gente ganhava dos clientes ou de aplicações. Despesas financeiras, o que serão? Os juros que a gente paga para empréstimos, para financiamentos, atrasos de título, e inclusive os valores que a gente paga, por exemplo, de taxas de cartão de crédito. A gente vende 100 mil reais no cartão de crédito, eles cobram uma taxa de 2%, são 2 mil reais de despesas financeiras, ok? Que tem a ver com a forma como a gente se financia. Despesas comerciais, aqui às vezes tem muita confusão das pessoas. As despesas comerciais acontecem a partir do momento que eu acabei de colocar a cerveja no seu envase final. Então, eu acabei de colocar a cerveja numa garrafa, dali em diante, toda a despesa é comercial. Ela vai para a câmara fria vai ser despesa comercial. Ela vai para um caminhão é uma despesa comercial. Mesma coisa com barril, mesma coisa com qualquer outro tipo de recipiente. Então, todo o custo de armazenagem, distribuição e venda e toda a publicidade que tem ao redor disso, ela é despesa comercial. Então, a despesa comercial é um valor razoável dentro de uma cervejaria. Por que a gente faz isso? Porque diz, olha, se o pessoal do comercial tivesse uma operação eficiente, a gente não precisaria ter estoque, por exemplo. Acabou de produzir, despacha. Se o pessoal do comercial tivesse uma operação onde não precisa ter caminhão para distribuição, não precisa ter vendedor, não precisa ter isso e aquilo, o setor comercial seria mais eficiente de novo. Então, o que se entende? Que custo é até a hora que eu coloco o produto no recipiente. A partir daí, tudo é despesa comercial. Salário de vendedor é despesa comercial? Sim. Comissão é despesa comercial? Sim. Propaganda é despesa comercial? Sim. Tudo isso é despesa comercial. Despesas tributárias, a gente já falou sobre elas. O que não for aqueles impostos sobre venda ou renda, são considerados despesas tributárias. Por exemplo, IPVA do veículo, IPTU do imóvel,
alvará da prefeitura, alvará dos bombeiros, alvará da vigilância sanitária, tudo isso é considerado uma despesa de ordem tributária. E agora o último balaio de gato chama-se despesa administrativa, que aí não tem mais o que eu fazer. Eu já tinha separado lá investimento, imposto, perda, custo, joguei tudo para despesa. As despesas eu fui lá e fiz uma resseparação. Despesas financeiras, comerciais e tributárias, o que sobrar é despesa administrativa. Tem que sempre estar de olho nesse item, porque ele é um item que normalmente não agrega nenhum valor ao seu cliente. O cliente não está nem aí o que você gasta com despesa administrativa. Isso não agrega valor a ele. E ele tende a subir sempre ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente, por natureza, a gente sempre tende a gastar mais, ok? Gasto, a gente tem um ditado em finanças que diz que gasto é que nem unha. Todo mês eu preciso cortar. Não, toda semana eu preciso cortar. Se deixar um mês inteiro crescendo, essa unha vai ficar grande. Então, toda semana eu preciso cortar gasto, ok? E um dos itens que mais cresce são as despesas administrativas, porque de alguma forma elas têm a ver com o conforto de quem toca o negócio. E elas sempre são muito perigosas, ok? A gente cansa de dar consultoria e a gente descobre que o carro que o diretor, o gerente usa é da empresa. Você pergunta, mas o cara visita a gente? Não, não visita ninguém. Por que o carro é da empresa? O telefone celular do dono está na empresa. O cara tem uma assinatura de jornal. O cara nem existe mais assinatura de jornal. Mas o cara tem uma assinatura de jornal na empresa. Então, esse tipo de coisa inflaciona muitas vezes os gastos e não trazem nenhum valor para o cliente final. Então, isso tem que ser olhado com lupa o tempo todo. Conhecendo esses conceitos, vocês conseguem interpretar praticamente qualquer demonstração econômica ou financeira que apresentem para vocês, porque sempre vai estar categorizado desse jeito. Por exemplo, uma DRE, uma demonstração de resultados do exercício, vai começar com receita bruta, dedução de impostos e descontos, receita líquida, custo do produto vendido, que é o custo, aí margem comercial, despesa comercial, né? Margem operacional, despesa comercial, margem comercial, despesa administrativa, despesa financeira, resultado da operação. Se for um lucro real, além disso tudo, você vai ter imposto sobre renda na última linha. Se for um lucro presumido, os impostos estão lá na primeira linha, porque existe uma presunção de renda e não precisa ser comprovado. Isso no DRE, no fluxo de caixa, a mesma coisa, um balanço vai trazer conceitos que vocês acabaram de ver aqui comigo. Então, toda a parte financeira está, de alguma forma, sintetizada nesses conceitos de separação de dados, ok? Então, custo. Agora vamos falar especificamente de custo, já que é o foco da palestra. Toda despesa diretamente ligada à produção de um bem ou serviço. No nosso caso, cerveja. A gente sempre tem a ideia de separar os custos em custos diretos e custos indiretos. O que são custos diretos? São aqueles custos que variam proporcionalmente à produção. Então, insumos, classicamente, é um custo direto. O que são custos indiretos? São custos que podem não variar em função da produção. Por exemplo, gasto com controle de qualidade, gasto com o pessoal de gestão, né? Gestão da fábrica, porque custo só vale para a produção. Então, essa separação é importante. Dentro dos custos diretos, o que nós temos numa cervejaria? Mão de obra direta, que é quem opera a cervejaria, então o cervejeiro, ou mestre cervejeiro, auxiliar de produção. Custo de matérias-primas, que aí é o clássico, né? Malte, lúpulo, água, levedura, em alguns casos especiarias, né? Custo de embalagem e custos de equipamentos, principalmente do uso deles, gasto energético, etc., que está diretamente ligado. A depreciação nem sempre é tão direta assim. No custo de mão de obra, a gente vai ver na nossa tabelinha que são encargos e salários. Já falaram 1000 vezes isso para vocês. Já contaram uma historinha. Que é para fazer vezes 1.2, que é para fazer vezes 1.6, que é para fazer vezes 2, para você saber quanto é que o cara te custa e tal. A gente vai ver numa tabela como é que isso funciona. Mas tem que ser muito bem pensado, porque o que acontece?
o custo da mão de obra no Brasil é muito alto para a empresa e a pessoa recebe muito pouco. Então é um negócio interessantíssimo porque sempre os dois lados estão insatisfeitos. O cara que recebe diz, eu ganho pouco. E a empresa vira e diz assim, você me custa muito. Então nós vamos entender por quê. Custo de matéria-prima. Então ali a gente vai trabalhar também. Este é o custo que eu tenho certeza que todos vocês controlam muito bem, né? Quanto eu gasto de malte, quanto eu gasto de lúpulo, quanto eu gasto de fermento, quanto eu gasto de água. E de água eu espero que vocês controlem mesmo, porque as possibilidades de redução de gasto com água são enormes. Quanto eu gasto de especiarias, frutas, adjuntos, etc, etc, etc. Então, esse daqui é um que eu não vou me ater muito, porque eu tenho certeza que isso aqui vocês controlam muito bem, ok? Esse tipo de gasto. Porque basicamente vão ser os valores de estoque, talvez isso aí a gente possa falar um pouquinho, como é que faz um valor real de estoque, e você vai ter a questão da receita, e com base nisso você consegue calcular o custo de matéria-prima, que é bem mais comum de ser controlado do que os demais. Custo de embalagem, isso aqui é interessante. A embalagem no Brasil, para micro cervejarias, ela representa um valor muito grande do produto final. Então, uma parte considerável do produto final é a embalagem. As garrafas são caras, os rótulos podem ser baratos, mas podem ser caríssimos, a questão das caixas e tal, a gente vai fazer um cálculo aí do custo de embalagem de uma cerveja. Custos de equipamentos, isso aqui pouquíssima gente controla, e vocês vão ver que é extremamente importante no valor final da cerveja. Então, aquisição, quanto ele custou, depreciação, quanto tempo ele vai durar. Esse equipamento, eu vou pagar 28 mil reais em um tanque. Qual que é o prazo dele de depreciação? 20 anos, então são 1.400 reais por ano. São 1.400 reais por ano, são mais de 100 reais por mês, que vão dar mais de 3 reais por dia. Isso aí tem que estar incorporado ao teu custo. Aí no caso do tanque é fácil, porque o tanque trabalha 24 horas por dia, mas se eu falasse de um filtro, vamos fazer o mesmo exemplo, um filtro de 28 mil reais, que dure ali 20 anos. A gente está supondo que ele vai durar 20 anos, apesar que a tecnologia de filtro tem mudado um pouco. A gente vai fazer a divisão, R$ 1.400 por ano, 100 e alguns reais por mês. Mas no mês, quantas vezes ele é utilizado? Eu não faço filtração todo dia. Eu faço filtração, vamos imaginar, uma vez por semana. Então, esses R$ 1.400 por mês vão ser divididos por 4. Então, vai ser o quê? Quase R$ 400 por uso. Na verdade, não é, desculpa, R$ 1.400 por ano, 100 e poucos reais por mês, dividido por 4. Então, só de depreciação, eu vou ter um custo aí de R$ 30 por uso do filtro. Quantos litros eu estou filtrando? Eu só fiz um lotezinho, cara. Só fez um lotezinho. Isso pode ficar bastante caro. Os custos de manutenção desses equipamentos, tem que saber que tipo de manutenção. Manutenção preventiva periódica, manutenção corretiva. Isso eu tenho que conhecer, por quê? Porque isso vai impactar no meu custo final de produto. Então, quando eu escolho um equipamento, além do custo de aquisição, as maiores preocupações que eu tenho que ter são os custos de manutenção e gasto energético dele. E pode ser que a manutenção no primeiro momento seja mais barata, mas no longo prazo o gasto energético fica extremamente caro, ou a manutenção fica extremamente cara. Então isso a gente tem que controlar equipamento por equipamento. Como é que se faz? Cada equipamento tem um número, aquele número de patrimônio que talvez vocês tenham visto num banco, que é uma plaquinha normalmente de alumínio, vai ter um número, aquele número lá vai estar numa tabelinha de Excel junto com mais muitos números, e aí toda vez que você faz qualquer tipo de manutenção naquele equipamento, você deveria ir nessa planilha. Alguns sistemas têm isso dentro, ok? Eu estou falando em planilha, porque planilha todo mundo pode ter, né? Você vai lá e fez uma manutenção, você vai anotar, dia 29 de julho de 2020, tanque tal, troca dos solenoides, troca da borracha de vidração da escotilha, valores. Então, depois de um tempo, você começa a ter um histórico de gasto, ok? Então, eu sei que, em média, a minha linha de invase gasta por ano R$ 2.400, estou sendo gente boa, R$ 4.800, tá? Fazer de conta que tá bom. R$ 4.800 por ano de manutenção. O que eu estou dizendo? Que é 400 pau por mês, ok?
Então, isso vai ter que virar custo de alguma forma do produto final. Então, se eu tiver um controle de patrimônio, que eu não estou falando nada complicado, uma planilha Excel com um númerozinho e colocando, cada vez que é feito qualquer coisa ali, um apontamento, você vai ter controle. Ah, professor, mas não dá para controlar tudo nessa vida. Pois é, não dá. Mas quanto mais você controlar, mais informação você tem. Se você conseguir interpretar a informação, a partir daí você passa a ter conhecimento para tomar melhores decisões, ok? Então é isso que nós estamos buscando, informação de qualidade para uma decisão de qualidade. Qualquer decisão baseada em informação errada é uma decisão errada, não tem como acertar. Então é importante a gente ter o cuidado de coletar a informação. É importante ter a preocupação com a qualidade do produto, é importante ter a preocupação com o conhecimento técnico, sim, obviamente sim, mas também é importante ter a preocupação de coletar a informação, de tratar a informação e transformar isso em algo útil que sirva para tomada de decisão, ok? Custo de CIP de cada um dos equipamentos ou processos, eu tenho que conhecer. Quanto custa para cipar a cozinha? Se eu tocasse direto X braçagens, em vez de ficar cipando de uma em uma, porque eu faço uma por dia, uma a cada 2 dias, quanto me custaria menos? Isso tudo eu tenho que conhecer. Qual o gasto energético dos meus equipamentos? Isso, hoje em dia, tem um impacto muito alto. Ah, mas eu faço geração de energia solar, ok. Boa sorte, mas isso é bom. Mas se você tiver que pagar a energia da rede, tiver que pagar gás, se tiver que pagar lenha, depende de como é que é o teu sistema de aquecimento, você tem que ter isso controlado. Como é que é a nossa proposta de controle de custos? Porque aqui não é um controle de custo contábil. Para mim, num primeiro momento, claro que o contábil é importante, mas num primeiro momento que me interessa, eu saber quanto custa a minha operação e eu entender onde é que estão os principais itens que inflacionam os custos, beleza? Então, o jeito mais fácil de fazer isso, até por uma questão de entendimento de quem opera o dia a dia da fábrica, é dividir esses custos por processos. Então, é isso que a gente vai propor fazer lá na planilha, ok? Então, eu vou fazer custo de moagem, vou fazer custo de braçagem, eu vou fazer custo de adega separado em fermentação e maturação, nós vamos fazer custo da filtração ou qualquer outro processo de finalização que eu tenha, pode ser centrifugação, por exemplo. Eu vou fazer custo de invase, ou em garrafa, ou em barril, ou em pet growler. Eu tenho que fazer custo de CIP, porque esse processo é um processo auxiliar que vai entrar e vai incorporar os demais processos. Eu preciso fazer custo de tratamento de resíduos, porque isso é um custo que eu vou ter mensalmente e precisa fazer parte do custo final do produto, ok? Então, esse aqui é o trabalho que a gente fará. A gente fará um custo que chama custeio por atividade. Existem várias formas de fazer custos, mais tradicional é por absorção. Para fins gerenciais, principalmente de cervejarias, de entendimento dos cervejeiros, dos resultados apresentados, eu sempre entendi que o custo por processo ele é mais intuitivo para vocês. E para mim também é muito útil para eu saber quais são os pontos ótimos e quão longe nós estamos do ponto ótimo em cada uma das etapas, o que mostra possibilidades de melhorias, ok? Então, acessórios, falei para vocês o CIP, processos, a gente já tinha falado, eu só tinha pulado o logística. Logística é um negócio que às vezes as pessoas não pensam, mas impacta fortemente dentro do negócio cervejeiro, ok? A gente tem um exemplo de uma cervejaria, onde foi dada uma consultoria, obviamente eu não vou abrir quem é, mas que a primeira conversa que eu tive com o pessoal, eu percebi que eles tinham muitos funcionários, muitas horas homem, para a quantidade de litros que eles produziam mensalmente. Então a gente foi começar um trabalho simples, que era um apontamento das principais atividades e os tempos e métodos, né, das atividades. E a gente chegou à conclusão que quase 45% do tempo dedicado das pessoas era encaminhar de um lado para o outro. E não porque eles estavam com preguiça, não porque eles não queriam trabalhar, ou porque fossem maus funcionários. É porque o layout da fábrica era tão maluco que eles passavam quase metade do dia caminhando. Então eles terminavam o dia cansados, tendo trabalhado muito, mas produziam pouco em função disso. Então, o processo logístico também é um processo que tem que ser analisado. Estudo de layout é uma coisa básica, mas que muita gente não faz. E não faz não é porque faz errado,
É porque a cervejaria começou pequena, em um local específico, e a partir daí começou-se o crescimento onde dava. E os puxadinhos vão criando coisas monstruosas, né? Então, esse tipo de cuidado é importante e impacta no valor final da cerveja, ou no valor final do resultado da operação, porque muitas vezes o valor final, preço final da cerveja, não pode ser alterado, porque o mercado não permite essa alteração, já que há concorrência, mas impacta então na lucratividade da operação, ok? Custos indiretos normais ali de uma cervejaria. Limpeza que não seja o CIP, então limpeza externa, limpeza de piso, etc, etc. Aluguel da fábrica. Ah, mas a fábrica é minha. Cara, se a fábrica é tua, ela tem aquele imóvel tem que te render anualmente, porque se ele não rende, você está jogando dinheiro fora. Se fosse fazer a fábrica em outro lugar e alugasse aquele imóvel, você receberia um aluguel. Iluminação, que hoje não é muito considerável, mas tem que estar na conta, porque com LED a gente baixou muito os custos de iluminação. Custos de controle de qualidade, eles são indiretos, então se você fizer 10 mil litros ou fizer 50 mil litros no mesmo mês, normalmente o teu custo de controle de qualidade é muito parecido. E custos de gerenciamento e controle, a supervisão do trabalho, também tende a não alterar-se diretamente, proporcionalmente ao volume de produção que você tem. Antes de ir para a tabela, nossa tabela que a gente vai bater um papo, eu quero apresentar aqui para vocês os números de um cálculo de 2019, de uma IPA que chegava ao mercado a R$19, como é que ficava a estrutura de custos e despesas dela. Então essa aí, uma garrafa de 500 ml de IPA, com dry hop, que chegava ao mercado a R$19, ela tinha a seguinte estrutura, né, de custos. A matéria-prima representava 4% do preço final dela, o processo de braçagem representava 2,21% do processo final, o processo de adega representava 2,74%, o processo de finalização representava 1,05% e o processo de invase representava 4,11%. Então, os processos de produção somados representavam 10%, a matéria-prima 4%. O tratamento de efluentes representava 0,5% do valor final. As embalagens representavam quase a mesma coisa que o processo e quase o dobro da matéria-prima. E os custos indiretos representavam 3,37% do valor final. Então, os custos representavam 25% dos R$19 que você tinha ali, de preço final da garrafa. As despesas comerciais vão representar 6,26%, as administrativas 3,79%, as despesas financeiras 3,68% do valor final, supondo que 50% dos equipamentos utilizados na cervejaria são financiados e, consequentemente, a gente paga juros sobre o financiamento, ok? Não é só uma despesa financeira decorrente de venda, ela tem a ver com financiamento de equipamentos também. A inadimplência esperada naquela operação era 2,11%, que é bem baixinha, então o total de despesa era 15%, o custo era 25%, aqui 15%, mais uns arredondamentos, nós estamos em 41%. Os impostos representavam 27,11%, aqui é uma cervejaria em Santa Catarina, vendendo para Santa Catarina. O lucro, no final, ficava em 15,95%, num preço de venda na porta da fábrica de R$14,12 a garrafa. Quando ela ia para o ponto de venda, ela chegava a 19, a margem do ponto de venda é 4,88, que é 25,68. Ah, quer dizer que o PDV ganhava mais? Não, porque o PDV tem todos os gastos dele que não estão sendo considerados na conta. Então você tem aqui uma estrutura, não precisam se preocupar porque isso aqui vai estar disponível amanhã, vocês têm uma estrutura mais ou menos desta forma. Então que os custos representam 25, as despesas 15, os impostos 27, o lucro da cervejaria 6 e a margem do supermercado em torno de 25, do valor final de R$19. Esse é um número que eu queria mostrar para vocês, né? Então, voltando lá para trás, para a gente ver que a parte que a gente controla muito bem, por exemplo, que são as matérias-primas, talvez não seja o ponto-chave desse negócio. Então, mas qual é o ponto-chave? Não existe um ponto
onde você torça tudo. O que existe é você pegar, fazer um cálculo de custo bem detalhado, custo e despesa, né? Na verdade, todos os gastos bem detalhados, e olhar para aqueles que você acha que podem ser melhorados. Então, assim, há impostos. Cara, impostos, a única forma de melhorar é a gente se unir em associação e brigar com os governos estaduais e federal, né? Em alguns casos municipal, no caso do ISS, para quem paga. Então, esse é o caminho. Fora isso, não tem o que fazer. Diminuir a margem do ponto de venda provavelmente não é o caminho. Se você apertar os seus clientes, provavelmente eles vão migrar para outros fornecedores. Aí tem que olhar para dentro de casa. Dentro de casa vai ter o quê? Custo e despesa. Então eu vou ter que separar as despesas naquelas categorias, vou separar os custos e vou ver onde é que eu vou atuar, ok? Esse trabalho é um trabalho sem fim. A gente fez uma super otimização da nossa abraçagem. Conseguimos reduzir de 2,21 para 2,06, ok? Agora, a próxima etapa, nós vamos fazer um trabalho forte de adega, vamos fazer um trabalho forte de invase, vamos falar com o pessoal, com os fornecedores, vamos conseguir reduzir custo de matéria-prima, vamos gastar menos água, que é um custo de matéria-prima a menos, tendo um consumo de água um pouco menor em relação aos litros produzidos. Vamos conversar com os fornecedores sobre contratos de compra de malte, de lúpulo, de levedura. Tudo isso é possível. Então, não existe um ponto onde você diga assim, vou resolver meus problemas. O que existe é o conhecimento dos números em geral, a escolha de alguns pontos de atuação e trabalhar ponto a ponto, a fundo, para fazer otimizações. Quando você der a volta em tudo, você vai voltar de novo, vai começar de novo. Por quê? Porque gasto só tende a crescer. E as tecnologias mudam de forma positiva para a redução de custo. Para isso, o que você precisa? Um olhar de gestor e conhecimento técnico para a implantação dessas melhorias, ok? Então, isso aqui, de novo, vai estar lá para vocês. A gente vai fazer um exemplo diferente agora, na nossa planilha, mas o legal da planilha é que ela é uma ferramenta que vocês podem utilizar, ok? Então, aqui é o que eu tinha passado, vai estar lá disponível para vocês. E agora a gente vai para a próxima parte da palestra, que é a segunda parte, que a gente vai especificamente compartilhar com vocês a planilha. Então, eu vou sair do modo de compartilhamento agora e vou entrar no modo de compartilhamento da planilha, ok? Vamos lá. Então, isso aqui eu posso fechar para não dar problema. Tchum, tchum. E vamos compartilhar agora a planilha com vocês, que é um novo compartilhamento. Tchum, tchum. O que é isso aqui? Aqui. Beleza? Vamos ver se vocês estão vendo certinho. Apareceu para vocês. Não sei se precisa configurar alguma coisa lá na grelha para não cortar. A gente está vendo direitinho aqui. Perfeito. Obrigado, Lud. Então, aqui a gente começa essa planilha com umas premissas, ok? Lembrando, essa planilha aí a gente desenvolveu na escola. Vocês vão ter para vocês podem usar à vontade. Eu só peço que vocês sempre citem as fontes, ok? A gente não vai botar uma logo enorme ali, dizer que não pode mexer, etc. É para vocês realmente fazerem os cenários. Essa é a ideia e para isso que a gente está disponibilizando. Mas eu gostaria do compromisso de vocês de citarem as fontes, senão eu vou ver gente dando curso com a minha planilha e eu vou ficar bem bravo. Então, pode dizer até... Estou dando curso com uma planilha aqui, que é lá do professor Carlos Beceno da Escola Superior de Cerveja de Malte, aí eu estou tranquilo. Beleza? Então, aqui as premissas, que obviamente vai mudar para a cervejaria de vocês, porque as premissas são outras. Então, uma cervejaria que produza 20 mil litros por mês, uma cozinha de 1.000 litros, um fermentador de 2.000 litros. Esses dados aqui todos são editáveis. A regra da planilha é o seguinte: tudo que está em amarelo é o que vocês podem mudar livremente. Tudo que está em branco é porque depende de algum tipo de programação. Essa programação não é fechada e vocês podem editá-la, mas se vocês editarem e não souberem o que estão fazendo, vocês vão perder a programação, ok? Então, vamos lá. Estou supondo que só faça um estilo. Obviamente eu fiz uma planilha simples, porque a gente só tem mais 25 minutos aqui para conversar, mas aí vocês podem colocar os 16 estilos que vocês produzem. Supondo que 40% do volume vai para a garrafa e que 60% vai para o barril. Ah, professor, eu tenho pet growler lata. Você vai lá e complica o negócio, vai colocando mais itens, né?
Aqui eu tinha falado para vocês da questão do custo de mão de obra, e acho que isso aqui a gente pode gastar um pouquinho de tempo, porque vale bastante a pena, né? Deixa eu baixar o zoom aqui, que está muito grande. Isso. Fica melhor para vocês verem. Talvez um pouquinho maior. Vamos para 150. Ok. Então, um cervejeiro com salário bruto de R$3.500, o que é uma sacanagem, né? A gente forma os nossos mestres cervejeiros lá, não é para ganhar R$3.500, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que o mercado é esse. Trabalha 8 horas por dia, 22 dias por semana. Ele trabalha no total 1.936 horas por ano. E contando que 80% das horas dele sejam realmente de trabalho aproveitável. Ah, mas putz, ele perde 20% das horas? Se ele só perde 20% das horas em outras coisas, ele é um funcionário espetacular. Porque os funcionários muito bons ficam nessa faixa, os funcionários médios ficam em 70%, e os funcionários que não deveriam mais ser seu funcionário ficam em 60%, ok? Então, ele tem um total de horas trabalhadas realmente de 1.548,8 no ano. Se você tiver no lucro presumido, você tem que pagar 20% de INSS, 3% de outras contribuições sociais. Por que está aqui 12? Isso aqui está errado. Isso aqui não é 12, não. Isso aqui é 8, porque 12, isso aqui é anterior à mudança. 8%, vou até editando aqui online. Mais 40% de 8%, que vai dar 11,2, né? Vou botar um mais aqui. Um igual aqui. Beleza. 11,2%, por quê? Porque 8% você paga de FGTS, mas você ainda tem que fazer uma provisão para a multa em caso de mandar ele embora, que é 40% desse valor. Por que estava 12 ali antes? Porque até a mudança da lei ali no ano passado, a gente pagava 50% de multa, 40% ia para o trabalhador, 10% para o governo. O governo mudou, voltou só para os 40% do trabalhador. Então, tem que provisionar mais 3,2% para multas. E a gente tem um risco de acidente de trabalho aí em torno de 2% que o INSS cobra, porque a cervejaria tem um certo risco de funcionamento, né? É perigoso trabalhar na cervejaria. Tem pressão, tem temperatura, tem altura. Então isso tudo tem uma majoração do INSS, porque tem um segurinho ali para problemas. 1/12 do 13º e das férias tem que ser provisionados mensalmente. 1/36, que é 1/3 do 1/12, aquela continha de criança, né? Fração vezes fração. 2,78% para 1/3 de férias. Supondo que tenha um vale transporte diário de R$9, ele teria um vale transporte de 198, eu posso descontar 6% dele, daria 210, então esse cara não recebe. Se o salário dele fosse mais baixo, ele receberia um valor de vale transporte correspondente aos 198, menos os 6% que eu posso tirar dele, deduzir. Eu faria um seguro de vida mensal para ele por uns R$15, um valor de uns R$100 mil aí de cobertura, porque é um perigo não ter seguro de vida numa cervejaria. Se acontecer alguma coisa, os gastos são muito altos. Convênio médico é uma opção da empresa. Vale refeição aí, cada um vai fazer o que quiser. Se a gente for dar um vale refeição de R$15, por exemplo, vezes 22 dias, dá R$330. E anualmente eu tenho que dar um kit de EPI para eles. Vamos dizer que eu tenho que dar 2 kits, então são 340. Então tem um valor mensal de EPIs, ok? Então agora essa tabelinha legal aqui vai somando todos os custos que tem desse funcionário. Então R$3.500 de salário, R$700 de INSS, 105 de outras contribuições, 392 de FGTS, 87,5 de risco de acidente de trabalho. Isso vem tudo naquele guia do INSS, você não olha, mas está lá. 291,55 de férias de 13º, R$97 de 1/3 de férias. Não ganha vale de transporte porque o salário dele é mais alto. Tem um seguro de vida de 15, EPI 88,33 ao mês, para dar os 2 kits de EPI do ano. Um vale-refeição de 330. Então, no final, o cara que tem um salário bruto de R$3.500, então, de fato, ele recebe uns 3.100, ele custa para você 5.838, ok? Então, ele tem um custo hora de R$45,23
centavos, que dá 67%, que é esse outro número aqui. 1,67 é 100% mais 67%, 67% a mais do que o salário bruto dele. Então, o multiplicador, para eu saber quanto ele me custa, é o salário bruto dele vezes 1,67. Neste caso, o auxiliar de produção, esse multiplicador fica maior, porque o salário dele é mais baixo, então esses valores indiretos, como vale-refeição e vale-transporte, vão significar um percentual maior. Então, para quem está no lucro presumido, esse valor sempre varia isso aí, 1,6 até perto de 2, ok? Se tiver no simples, cai 20% do valor aí, que é o INSS, mais aquelas outras contribuições, quase 25%. Então, vai cair de 1,6 para 1,4 e vai até perto de 1,7, ok? Então, é isso que custa. Se o cara custar 1.000, ele vai te custar 1.700. Se o cara tem um salário bruto de 1.000, ele custa 1.700. Ele tem 2.000, ele vai te custar 3.400, assim que é a conta. Para isso é esse multiplicador. Então, quando eu digo que o custo hora do meu cervejeiro é quase 50 pau, o que eu estou dizendo? Que se eu tiver uma abraçagem de 150 litros numa produção e ele dedicar a uma abraçagem 8 horas, ele vai custar 400 pau de mão de obra para produzir 150 litros de cerveja, que dá mais ou menos R$3 e algo por litro só de mão de obra do cervejeiro. Se esse mesmo cara tocar uma cervejaria que produz 1.000 litros numa tribloco e o processo todo, como eu faço várias bateladas em seguida, cada abraçagem dura em média 4 horas, porque em 12 horas, por exemplo, eu faço 3, eu vou dizer que ele vai gastar R$200, 4 vezes 50, para produzir 1.000 litros. Então, um custo de 3 e pouco o litro, numa abraçagem de 150, uma cervejaria só com 2 panelinhas ali, vai passar para um custo de... Pessoal, acho que a gente está enfrentando aqui um probleminha. O Carlo caiu a conexão dele, mas a gente já está entrando em contato ali com ele para verificar o que aconteceu. Eu espero que vocês estejam gostando dessa palestra. Vamos dar uma pausa, né? Até para a gente respirar um pouquinho. É muita informação, mas a gente já está verificando ali o que aconteceu para voltar com a palestra. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Meu Deus, Carlo. acabou a luz, deu uma piscada na luz, caiu tudo. Eu estou roteando do celular aqui agora. Eita. Mas vamos lá, então. Acontece. Questões técnicas. Vamos voltar aqui para o meu. Então, ver se aparece aí para vocês. Está aparecendo? Tá, perfeito. Certo. Então, nós temos aqui a questão da escala. Quanto menor a escala de produção, maior o custo que você vai ter de mão de obra. Aqui depois a gente faz alguns cálculos de custo de malte de lúpulo, que aí vocês vão ter que fazer especificamente em função das receitas de vocês. Mas o que é importante é a gente saber o custo do nosso estoque. Então, você tem que saber como é que você valoriza o teu estoque, porque existem momentos de compras diferentes
com valores diferentes. Então, você tem que fazer uma média ponderada desses valores. O mesmo vale para o lúpulo, para a água, isso tudo é em função da sua receita. No caso específico da água, também tem um impacto a questão tecnológica da sua cervejaria, né? Então, tem cervejarias que consomem mais água por litro produzido e outras menos água por litro produzido. Fermento vai ter uma relação com o número de vezes que você reaproveita aquele fermento. Então, quando você tem um bom reaproveitamento de fermento, você consegue trabalhar muito melhor. Deixa eu tentar conectar outra rede aqui um minutinho. Vamos ver se voltou a minha rede. Beleza. Pronto. Estou de volta. Ok? Estão me ouvindo aí? Sim, tudo certo. Beleza. Então, consegui conectar minha rede de volta, que tem uma qualidade melhor do que da internet. Então, o reaproveitamento de fermento também vai fazer o quê? Vai reduzir o teu custo de matéria-prima. Mas, para isso, você precisa ter o quê? Conhecimento técnico e ter algo de tecnologia, né? Você tem que ter laboratório, etc, etc, etc. Aí, daqui vem a receita. A receita de vocês vão ter o controle com os custos unitários que vocês tiveram lá, ok? E você vai saber quanto custa um lote. No nosso caso, nossos lotes são de 2.000 litros, porque a nossa cozinha foi dimensionada de 1.000 litros para 2 bateladas por lote. Então, a gente tem um custo de R$ 1,04 de insumos por litro. Quando a gente for para as garrafas, a gente tem que calcular o quê? A quantidade de garrafas que eu preciso por lote, no caso, são 2.000 litros, em garrafas de meio litro, são 4.000 garrafas, e ali eu já estou considerando que 2% das garrafas são perdidas ao longo do processo, principalmente no invase, a quebra, né? Então, aqui a quantidade de garrafas com seus preços, valores unitários de compra, tampinhas, rótulos, caixas, fitas de vedação de caixa, e aqui você chega aqui, a cada litro produzido, ou seja, a cada 2 garrafas, você tem um valor de 3,04 e, considerando a perda de 2% das garrafas, no final, você tem R$ 1,55 de custo de embalagem. Então, o teu custo de embalagem aqui é maior do que o teu custo de produto por litro. Era R$ 1,04 por litro. Com uma garrafa de meio litro, para a garrafa vai ser 52 centavos de cerveja, e R$ 1,55 de garrafa. Então, isso é importante a gente ter em conta. Ah, essa aqui é a mesma que você mostrou na outra tabela? Não, aqui eu estou fazendo outro exemplo. Ok? E a ideia aqui é realmente vocês aprenderem a usar essa ferramentazinha. Vai ser corridinho, mas a gente chega lá. Aqui eu vou ter todos os investimentos que eu fiz na cervejaria, com seus valores. Claro que vocês corrigem em função dos valores que vocês utilizam. Ok? Aqui eu vou colocar os prazos em meses de depreciação, então a maioria aqui são 10 anos, eu posso ter algum item com 20 anos, tanques, por exemplo. Os dias de uso no mês de cada um desses tanques, ok? Então aí, vou ter um custo de depreciação diário e eu chego ao ponto de ver a quantidade de horas que eu uso no dia, porque não adianta dizer que custa R$ 9,00 por dia, se eu só uso no máximo 4 horas naquele dia. Então, esses R$ 9,00 tem que estar dividido nas 4 horas, não nas 24 horas. Porque o tempo ocioso também se paga. E aí vem uma outra questão de cervejaria. Cervejaria é indústria. E indústria, idealmente, tem que rodar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ah, professor, mas você está louco, eu tenho que dormir. Sim, mas você tem uma indústria. Então, a ideia é usar ao máximo os ativos. Quanto menos você usa os ativos, maior é o custo da ociosidade, que se reflete nesse tipo de coisa. Se eu só uso 8 dias por mês, 8 horas por dia, no total de horas do mês, eu estou usando muito pouco aquele ativo. Consequentemente, ele fica muito caro para mim. Então, nos projetos, a gente sempre tem que pensar no uso máximo dos ativos que a gente tem.
Aqui, custos de manutenção preventiva, que vocês têm que estimar. E é legal o controle de patrimônio por causa disso, porque você começa a ter um histórico, então não é só mais um chute, passa a ser um dado de fato. Os gastos energéticos em cada uma das etapas que vocês vão calcular com base em o quê? Quanto gasta energia um moinho? Se eu souber a potência do motor, se eu souber o tempo de uso em função da velocidade deles em quilos por hora, ok? Eu vou saber quanto que eu gasto de quilowatts-hora para cada moagem. Consequentemente, se eu sei o preço do quilowatt-hora que eu deveria saber, porque está na conta de energia, eu consigo descobrir quanto me custa uma moagem. E a mesma coisa serve com tudo. Ah, dá um trabalhão, porque eu tenho que ver todas as bombas, os motores. Sim, dá um trabalhão. Mas é o trabalhão uma vez só. Só vai refazer esse trabalho quando você trocar equipamento e mensalmente você vai mudar o valor do quilowatt-hora em função da sua conta de energia. O resto, se está planilhadinho, ele vai recalculando, ok? Então dá muito trabalho no momento zero, mas a partir daí ele te traz muita informação. A gente tem o custo de CIP. Então aqui no custo de CIP você vai colocar quanto tempo demora para cipar cada um dos equipamentos, e ele vai puxar o valor hora do auxiliar de produção que a gente não fez lá, mas já está pré-feito. Vocês vão mudar em função dos valores de vocês. O custo A gente teve mais um probleminha aí com a conexão. Aproveitem para deixar suas dúvidas, que daqui a pouquinho a gente vai fazer as perguntas para ele. Então, a hora de deixar a sua dúvida é agora lá, pessoal. Esse material vai estar disponível, então, depois. Mas as dúvidas a gente tem que tirar agora, beleza? Estou de volta, tá me recebendo ali. Vocês estão recebendo aí? Não. Agora sim, aham. Estamos recarregando. Então tá. Mesma coisa, estou procurando de novo porque acabou de dar uma piscada aqui até a internet voltar, demora um pouco. Mil desculpas, galera, que realmente isso não estava na programação de ninguém. Custos de produtos de limpeza para fazer o CIP também estão previstos aqui, e aí, consequentemente, eu tenho o custo do CIP de cada um dos equipamentos. Isso faz pensar no uso deles. Quanto mais otimizado for o uso, menor o custo desse processo. Quando for calcular o custo de braçagem, colocar poucas informações. Por exemplo, aqui, quantidade de horas da braçagem, depende da quantidade de bateladas que você faz. E ele vai calcular o restante tudo de uma forma muito mais rápida, ok? Está tudo pré-calculado, ele vai puxando os dados das tabelas anteriores. Então, eu tenho um custo de braçagem por litro, no caso dessa cervejaria, nestas condições, de 83 centavos, que é quase um dos insumos, e é metade do custo, menos de metade do custo das garrafas. O custo de fermentação, você vê o custo de adega, ele vai puxar depreciação, manutenção, mão de obra, gasto energético, CIP. O de maturação, mesma coisa. O que você vai mudar? O tempo que o mestre cervejeiro ou que o cervejeiro gasta em cada um desses processos. A gente supôs aqui 15 minutos para um caso e 10 minutos para maturação por dia. Não gasta tudo isso, só dou um oi lá, é 5 minutos. Então você vai lá e altera o valor aqui, né, em horas, e você vai recalcular. Custo de filtração, qual o tipo de filtro? Filtro de terra, quanto eu pago na terra de atomácia? Quanto que ele demora para filtrar, depende da vazão do meu filtro. Então, tudo isso vai sendo calculado. Aqui a gente está supondo custo, filtro de terra e filtro de membrana. Eu não quero ter filtro de membrana. Você vai lá e zera o valor aqui e está tudo certo. Ele vai recalcular só com o filtro de terra. Custo de embarrilamento, volume do barril, quantos barris que vai ter um lote, quanto tempo eu gasto na embarriladora,
quanto que eu consumo de CO2 para embarrilar um lote inteiro, tudo isso eu vou ter que colocar o que está em amarelinho, e ele vai me dizer quanto custa por litro esse processo. Custo da engarrafadora, linha de invase, quanto tempo demora para envasar um lote inteiro, quanto eu consumo de CO2 disso aqui. Ele vai recalculando para saber. Ah, mas professor, eu não sei quanto consome de CO2, então está na hora de saber, né, cara? Vai ter que descobrir, se você não sabe quanto você gasta de CO2 no mês, tem que descobrir onde é que vai esse CO2. Então, tudo isso são controles que você tem que fazer. Custo do tratamento de efluentes, vai ser interno ou externo? Se for interno, quanto custa uma estação de tratamento? Quanto deprecia? Quanto de mão de obra você precisa? Precisa pagar licenças? Precisa pagar análises? Tudo isso está aqui. Ah, não, eu só terceirizo e pago X centavos por litro. Ok, então você já tem o custo disso. Daqui você vai sair no custo de processo, que simplesmente vai trazer os dados anteriores. Então, aqui eu tenho o custo de barril, R$ 2.872 total, ou R$ 1,44 por litro, porque o lote são de 2.000 litros, e o custo em garrafa, quase R$ 4.000, R$ 2 por litro, só de processo, ok? Aqui nós estamos falando nem matéria-prima nem embalagem. Aí eu somo os custos indiretos que eu tenho, limpeza, aluguel, iluminação, material de limpeza, manutenção corretiva que eu coloco uma provisão mensal, manutenção predial, deu 39 centavos por litro. E aqui eu tenho os custos totais, né, que é de mão de obra, matéria-prima, processos e custos indiretos. A mão de obra já está incorporada aos processos. Então, os custos totais dos meus litros de cerveja foram de 2,86. E o custo total do meu litro em garrafa foi 6,46. E de cada garrafa de meio litro, que é metade daquilo lá, R$ 3,23. Então, tenho custos já. Estou salvando aqui porque é bom salvar, né? Despesas comerciais. Aqui do lado eu vou ter chopeira, quanto custa, quanto tempo vai durar, qual a manutenção mensal que ela tem, quanto custa uma extratora, qual a sua depreciação, mangueira, manômetro, torneira, cilindro. Ah, o cilindro é alugado, então você zera aqui. Quanto vai custar o carro que distribui, o valor do carro, IPVA, o seguro, manutenção, envelopagem, okay? Combustível mensal. Quanto vai custar, aqui embaixo, a câmara fria, porque já é armazenamento, não é mais custo, é despesa comercial. Quanto tempo ela dura, quanto ela gasta manutenção e energia. E aqui eu venho e olho, chopeira, carro, telefone, internet, comissão, desconto, verba para marketing, está baixinho aqui. Então aqui eu cheguei, por exemplo, em barris, que a minha despesa comercial é de 51 centavos por litro, mais 7% da receita. Na garrafa, 44 centavos por litro, mais 7% da receita. Então, isso aqui tudo vocês vão mudar em função das políticas de vocês. Impostos. Estou considerando o imposto para Santa Catarina. Ok? Então, o imposto para Santa Catarina fica nessa condição aqui. Imposto aqui não tem ST, porque eu estou considerando que o barril é só venda direta. Aí, quando eu vou para a garrafa, eu considero que tem ST, porque é venda para ponto de venda. Ah, mas professor, barril para mim também é ponto de venda, porque eu vendo só para PDV, não sei o que e tal. Pronto, 16,8. Ok. E aqui eu chego, então, no final, no preço sugerido para barril e garrafa. Então, custo 2,86, despesas comerciais 51 centavos, despesas comerciais mais 7%, despesa financeira 1,5%, ah, não é 1,5%, meu é 2,5%, ok. Despesa administrativa, estou supondo 12%, que é muito alto, porque o ideal é menos do que 10%. Impostos, lucro esperado, total 50%, preço sem IPI e ST, outros impostos, IPI e ST. Então, o preço mínimo sugerido do meu preço de cerveja aqui para vender seria R$ 8,50 por litro, supondo essas condições, esse lucro, etc. Ah, mas o meu lucro que eu gostaria de ter é 20%. Então, no mínimo, você vai ter que vender a cerveja a R$ 11,22 o litro.
ok? Preço garrafa, mesma história. Então, aqui também, quanto custa? 6 e pouco o litro, mais 44 centavos, mais 7% de despesas comerciais, mais 2,5 aqui, 10 de despesa administrativa, impostos, lucro, estou querendo um lucro de 15% nas garrafas, preço, então preço mínimo garrafa, R$10,20 na porta da fábrica, e depois daí por diante, segue. Ufa, foi no horário, faltou, perdemos um minutinho, que foi as quedinhas que tiveram. Então, é corridinho, como eu disse para vocês, é uma aula de 8 horas, eu fiz aqui um compêndio dele, um resuminho, mas entendo que deu para vocês visualizarem como é que a gente faz esse controle de custos. A ferramenta vai estar disponível para vocês através do pessoal da Agrária a partir de amanhã. Imagina o Ludi estar falando sobre isso. E eu fico à inteira disposição para conversar com vocês também depois da palestra. Eu posso deixar o meu e-mail aí, bresciani@cervejaemalte.com.br, e vocês podem entrar em contato comigo também para tirar dúvidas, inclusive sobre a planilha. Fechamos por aqui, Lute. Desculpa as duas quedas aí, continuo roteando do celular porque é mais garantido. Imagina, Carla, a gente está enfrentando alguns problemas técnicos já. A tecnologia vem para nos ajudar, mas ela também às vezes prega umas peças na gente, né? Normal. Então, muito obrigada, Carlo, muito obrigada mesmo por essa explicação, por essa aula, por essa palestra. Essa ideia de trazer essa palestra, ela surgiu no início do ano, quando a gente teve uma conversa com o Carlo, ele passou todas essas informações aqui para nós, né, num curso interno aqui que a gente fez com o Carlo, e a gente viu a importância de dividir essa informação aí com vocês, né. Tenho certeza que o pessoal está muito agradecido, o pessoal está aqui elogiando bastante a palestra, muitas pessoas perguntando sobre a disponibilidade desse material. Então, tanto o material dessa palestra quanto das outras palestras, ele vai estar disponível lá na nossa biblioteca digital no site da Agrária. Entra lá no site da Agrária, tem a abinha do malte, e lá em cima você vai encontrar a biblioteca digital, e entre todas as palestras desse congresso técnico, a gente também tem as palestras dos workshops dos anos anteriores, que também tem bastante material bacana aí. A planilha ela também vai ser disponibilizada pelo Carlo, a gente só pede para citar a fonte, né? Ele teve um baita de um trabalho para desenvolver isso daí, a gente pede para vocês respeitarem, citando sempre o autor aí da fonte. Mais uma vez, muito obrigada, Carlo. A gente vai responder aqui algumas perguntinhas. A gente teve várias perguntas, algumas até, acho que elas já foram sanadas durante a nossa conversa, mas talvez seja bom a gente frisar alguns desses pontos. A pergunta mais votada aqui, até talvez não esteja totalmente relacionada com o conteúdo da palestra, mas talvez você possa ajudar a gente com relação a isso, que seria se um brewpub ele pode ser classificado no simples. Pode. A partir de 2018, qualquer cervejaria pode ser colocada no simples, a única coisa é que tem a limitação de faturamento, né? O faturamento máximo para o Simples é R$4.800.000 ano, mas ele só é vantajoso para o faturamento até R$3.600.000 ano. Então, quem fatura mais de 300 mil em média por mês, não vale a pena estar no Simples, porque o ICMS fica fora do Simples na última faixa. Só vale a pena estar no Simples para quem fatura até R$300.000 mês. Mas qualquer cervejaria hoje pode estar no Simples. A partir de 2018, foi aberta essa possibilidade, e isso que fez crescer tanto esse mercado cervejeiro nos últimos anos, porque nasceram muitas cervejarias pequenas que antes eram inviáveis, apenas no regime de lucro presumido, mas agora são viáveis, optando por o Simples Nacional. Um brewpub, por exemplo, que vende diretamente ao consumidor final, então não tem ST, ele vai ter uma tributação dentro do Simples aí que vai variar entre 8% e 14%. Então é muito melhor do que a condição de uma cervejaria no lucro presumido, que mesmo em Santa Catarina, que tem uma vantagem tributária em relação aos outros estados, vai sempre girar na faixa de 30% a 45%. Então a redução de impostos é bem grande e viabiliza muito negócios pequenos. Bacana, a gente vê um crescimento bem grande desse formato, né, dos brewpubs aí no Brasil, e espera que o pessoal consiga, né, com essa palestra, tornar esse negócio
sustentável, né? A próxima pergunta está relacionada com os diferentes estilos produzidos numa cervejaria. Qual que é o melhor método para analisar o custo por hectolitro quando você trabalha com vários estilos diferentes? Você tem que fazer o custo de produção de cada um deles, porque eles vão ter tempos de adega diferentes, eles vão ter receitas diferentes, alguns vão passar por filtração, outros não, alguns podem ter sistemas de envase diferentes, pode passar por exemplo, madeira. Então, você faz, na verdade, várias planilhas dentro da planilha para analisar cada um dos casos. Essa que é a parte legal do custeio por atividade, porque você pode separar produto por produto. Como você disse, né, tem pessoas que têm sistema, tem pessoas que têm planilha, mas o conhecimento, né, das informações para a gente imputar, de onde trabalhar para reduzir esses custos, tem que vir da gente, né? A próxima Sem nenhuma pergunta... dúvida. Na verdade, assim, não tem como tomar nenhuma decisão se não tiver conhecimento por trás, né? Isso vale na parte técnica, isso vale nas questões de gestão também. Exatamente. Tem muita gente aqui no chat perguntando se você pode repetir o seu e-mail. Posso, Bresciani, Bressini, de Itália, @cervejaemalte.com.br. Anotar aí, pessoal. A próxima pergunta, então. É interessante para uma cervejaria utilizar aqueles serviços que são cobrados por litro, por exemplo, envasar uma lata ou uma filtração, né, não tendo equipamento próprio, mas pagando por litro. Quando que é prevista que tendo uma utilização baixa, esse equipamento próprio não compensa, né? Não compensa fazer essa operação por conta própria? Tudo é conta, né? Eu tenho que saber quanto custa um filtro, eu tenho que saber quanto custa manusear esse filtro, eu tenho que saber quantas vezes eu vou utilizar ele, quantas horas no mês, quantos litros vão passar por aquilo, e vou comparar com o preço que me cobra o terceirizado. Se você usar muito, obviamente vai valer a pena ter o equipamento próprio. Se você usar muito pouco, provavelmente vai valer a pena ter o equipamento terceirizado. Qual que é esse ponto entre o muito e o muito pouco? É conta, não tem jeito. Porque eu não sei o teu custo de aquisição, eu não sei o teu custo de mão de obra, eu não sei o custo que o preço que o meu terceirizado está te vendendo o serviço. Então, basicamente, é planilhar isso tudo. Como tudo na vida, no final, acaba dentro dos números, né? Sim, a gente precisa de todas essas informações para conseguir fazer essa análise mais precisa, né? Sim. Sim. A próxima pergunta, ela vai de encontro, então, com o lucro da cervejaria. Ali na planilha você mostrou um percentual, né, imputado para o lucro, e a pergunta é se é melhor colocar um valor fixo de lucro por litro de cerveja ou um percentual de lucro sobre o custo. Vamos lá. A gente entende que o percentual ele vai ser mais justo quando você analisa diversos estilos, né? Então, o que acontece? Você vai ter um produto que só dá 2% de lucro e outro que só dá 8%. Em tese, o que você deveria fazer? Você reforçar muito mais a venda do produto que tem maior lucratividade. É assim que a gente vai analisar. Isso é o comum. Colocar um valor fixo sobre o lucro, o preço final, é muito complicado, porque depende do tipo de estilo, você tem concorrência, depende do tipo de estilo, você tem pouca concorrência. Então, sempre que a gente faz preço de produto, na verdade, a gente não parte do percentual de lucro que a gente gostaria de ter. A gente faz duas contas, né? Uma, quanto o mercado está disposto a pagar, isso se faz com análise de mercado e análise de concorrência. E o segundo ponto, qual que é o custo mínimo que eu tenho naquele produto? Se o mercado está disposto a pagar 11 e meu custo mínimo é 8, o que eu vou fazer? Eu só quero ganhar R$ 1 por litro. Não, cara. Você vai se aproximar o máximo possível do 11 e, dependendo da tua estratégia, você vai colocar acima de 11 porque o teu posicionamento é superior à média do mercado, ou você vai colocar um pouco abaixo porque o teu posicionamento é 10% abaixo da média do mercado. Então, aqui a gente não está falando nem de reais por litro, nem de percentual, a gente está falando de posicionamento. Onde eu vou posicionar? Na posição que seja a melhor possível para a minha empresa. Mas o que é importante que eu conheça? O meu preço mínimo. Porque senão daqui a pouco o mercado está pagando 11 e para mim me custa 12 e eu vou vender a 11. Quanto mais eu vender, mais eu vou perder de dinheiro.
Então, a gente coloca ali para fim de simplificação, se eu quisesse um lucro de 8%, de 12%, de 15%. Mas, na verdade, quem vai me dar essa possibilidade de margem não sou eu, é o próprio mercado, né? Isso que você falou é bastante importante, né? A gente tem que estar sempre de olho e acompanhando o que está acontecendo no mercado, Sim. né? Porque essa interação, ela também é extremamente importante para a gente determinar o valor que a gente vai estar vendendo no nosso produto. Sim. A próxima pergunta é como identificar o ponto de equilíbrio na cervejaria? Bom, o ponto de equilíbrio ele tem a ver basicamente com separação de custo fixo e custo variável, né? Como é que você faz o ponto de equilíbrio? Basicamente, a diferença entre o custo fixo e o preço, desculpa, o preço e o custo variável. Então, vamos imaginar que o teu preço seja 10 e o seu custo variável seja 4, você tem uma diferença entre os dois de 6. Quantas vezes 6, ou seja, quantos litros de cerveja eu preciso vender para cobrir um custo fixo, por exemplo, de 6.000 litros? Então, a conta do ponto de equilíbrio, ele só parte dessas duas coisas, não vem dessa forma como a gente fez o custeio hoje, e sim num custeio mais simples, simplesmente separando custo fixo e custo variável, vendo a diferença de preço e custo variável, quanto que é a margem de contribuição, e quantas vezes eu preciso daquela margem para cobrir os custos fixos totais da operação. É assim que a gente faz. Na verdade, é mais simples do que a gente fez ali. Tá certo. Sobre rotulagem agora, a parte de criar a arte, a impressão, adesivação, entra onde? Nas embalagens. A parte de criar a arte, ela pode entrar, inclusive, como um investimento, ok? E investimento tem que ser amortizado, porque tem dois conceitos, né? Depreciação e amortização que a gente usa. Qual a diferença dos dois? A depreciação é a perda de valor físico. Então, um carro passou um ano, perdeu quanto? 20% do valor. Passou 2 anos, perdeu 40%. Então, ele deprecia, ele perde valor ao longo do tempo. Há outros ativos que são intangíveis, por exemplo, uma marca, por exemplo, uma logo, por exemplo, um sistema, pode ser uma página web. Então, o que a gente faz? Como não existe uma perda de valor físico, a gente amortiza, a gente dá um prazo de validade de vida para ele, sei lá, 5 anos, e pega o valor investido e divide nesses 5 anos. Aí você fala, o desenho de um rótulo, esse desenho de rótulo vai se manter na tua cervejaria por qual prazo, mais ou menos? Você tem ideia? Por 1 ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aquele valor que eu gastei para o desenho em 12 meses e depois vou dividir mensalmente pela produção que eu tive daquela cerveja. É assim que eu faria ele do desenho. Quando eu falo especificamente do rótulo, né, da impressão do rótulo, já é um custo direto que varia em função da produção e entra lá no custo de embalagem. Então, são dois conceitos diferentes. Um é o gasto para desenvolver, que vai ser um investimento, vai ser amortizado ao longo do tempo, e o outro é o custo de reprodução, que é um custo direto que já vai estar incorporado lá naquela planilha de embalagem junto com as garrafas, tampinhas, caixas e etc. Essa parte de criar arte, ela pode entrar na parte de marketing também ou não? Pode ser uma despesa comercial se você não quiser considerar ele um investimento, sim. Agora, para o pessoal que envelhece cerveja em barril, como calcular o custo de uma cerveja que envelhece no barril de madeira, por exemplo, por 6 meses ou por 1 ano? Bom, em primeiro lugar é o custo de aquisição do barril, depois a quantidade de vezes que você vai utilizar ele, porque ele tem um teto, né? Você não pode usar ele eternamente. Então vamos imaginar que eu vou usar para 4 ciclos. Eu gastei nele R$ 800, R$ 200 por ciclo, ok? Para aquela quantidade de litros finais de cerveja, porque no barril tem essa questão também. Os litros iniciais são X, mas o que você vai calcular são os litros finais dele, né? Além disso, você vai ter que incorporar o tempo de dedicação do cervejeiro, porque ele, durante esses, sei lá, 6 meses, ele vai gastar X horas controlando esse trabalho, né? E se ele tiver que fazer um blend, aí você tem que misturar isso, essa conta de uma forma proporcional, né? Uma média ponderada, com o custo da cerveja fresca que está sendo blendado. Então, assim, parece complexo, mas na verdade você só vai seguir o que acontece e vir fazendo conta
sobre aquilo, vai anotando. Então é importante ter uma planilha do lado do barril para saber, o mestre cervejeiro veio aqui, ficou quanto tempo? Nesses 6 meses ele veio aqui 20 vezes e gastou no total 10 horas e meia. Quanto custa a hora dele? Custa R$ 50, então foram R$ 525 de horas, mais 200 do barril, e a produção final foram 150 litros. Então, além do custo da cerveja que entrou, soma-se esses outros custos e divide-se pela quantidade de litros lá. Se for blendado, ainda faz com esse valor uma média ponderada que depende do blend e com a cerveja fresca, com a cerveja verde, né? Essa informação é importante porque acho que está crescendo esse mercado, né, de cervejas envelhecidas. Sim. E a gente tem que saber como precificar isso, né, como calcular todos os custos envolvidos aí nesse processo. Tem mais uma pergunta aqui com relação à planilha. Aquele custo de 77 centavos por litro de matéria-prima de uma IPA. Eles querem saber se é isso mesmo ou se foi só utilizado como exemplo didático. Foi calculado em algum momento, né? A gente pega os dados ou de consultorias ou de aulas onde a gente utiliza os dados dos alunos para calcular. Imagino que não fuja muito disso. Obviamente vai depender, né, cara? Tem dry hop ou não tem dry hop? Quantos gramas por litro de lúpulo você usa? Qual é o tipo de lúpulo que você usa? Usa extrato, não usa extrato? Então, tem um sem fim de questões aí por trás de um custo unitário, né? Se desse dry hopping que você fez, você consegue reaproveitar algo do amargor do lúpulo em outra cerveja, ou se realmente é descartado tudo que é retirado, tudo isso vai impactar no custo. Mas isso aí foi feito, ou é um dado de uma consultoria, porque eu não me lembro agora, que é do ano passado, ou do ano retrasado, ou ele é um dado feito junto com alunos que têm cervejarias, que a gente foi montando uma receita em um processo e foi pegando dados reais do que eles pagam e de quanto tempo eles gastam. Então, ele nunca fica muito longe daquilo que a gente tem. Talvez chegue ali. Que eu me lembro de cabeça, a última vez que a gente fez uma IPA, ficou em R$1,17, né? Porque o lúpulo, eles estavam considerando dry hopping com uma quantidade grande assim, de gramas por litro, porque o perfil aromático específico de lúpulo e tal. Mas deve variar nisso aí, em torno de 80 centavos a 1 em algo, uma cerveja normal. Obviamente, se você quiser usar, você pode gastar R$2, R$3, R$4 por litro, né? Até porque quando a gente fala de lúpulo, a gente tem um range bem grande aí, né, de valores, né, dependendo da variedade que está utilizando. Com certeza. E de percentuais de óleos essenciais, de percentuais de alfácido né? Eu acho que chama atenção, né, quando a gente olha cada custo separado, o custo da matéria-prima, né, porque acho que tem muita gente que imagina que esse custo ele é bem maior no produto final e quando a gente faz a conta a gente vê que não é bem assim, né? Ali sobre transporte, sim. Se ele entra como despesa comercial, exemplo, transportar a cerveja para o estabelecimento de venda. Você comentou um pouquinho sobre isso ali no final, mas se puder comentar um pouquinho mais. Sim, na verdade, o custo ele só entra, só vai até a produção, até o final do invase, né? Invasou a cerveja, dali em diante é tudo despesa comercial. Se tem logística, se tem armazenamento, se tem motorista, se é comissão, não interessa, a partir daí é tudo despesa comercial. E a gente descobre que a despesa comercial é muito forte, assim, é um item muito importante nas cervejarias e muitas vezes é pouco olhada. A gente olha tanto para a produção, olha tanto para dentro, até na gestão, e às vezes essa parte de fora que é deixada um pouco de lado é extremamente importante. Tanto que todos os grandes grupos cervejeiros se dizem grupos muito fortemente focados na distribuição, né? E na comercialização. Por algo será, né? Tá certo. Obrigada, Carlo. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas por questão de tempo, acho que a maioria foi solucionada, foi respondida. Mais uma vez, muito obrigada. A gente tem vários elogios aqui no chat para a palestra, né, por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente. Acho que fica aí uma mensagem, né, do pessoal controlar bem esses valores, ter todas essas questões de manutenção, que também é muito importante, né, porque se você deixa de fazer uma manutenção no equipamento, ele pode estragar lá para frente e o valor que você vai ter que pagar por um equipamento novo é muito mais alto. Também com relação ao custo de matéria-prima, né, que às vezes você economiza, compra aí de um fornecedor duvidoso e pode também ter um impacto aí na qualidade do seu produto, no nome da sua marca.
Isso também tem que ser bem analisado antes de decidir por esse outro caminho, né? Mais uma vez, então, obrigada, Carlo. Todo esse material, então, vai estar disponível no site da Agrária. Essa palestra também, a partir de amanhã, vai estar disponível no YouTube da Agrária. É só ir lá no YouTube da Agrária e vai ter todas essas palestras, essas 10 palestras, né? Completando 10 agora com essa palestra do Carlo. Se inscreve lá no canal do YouTube da Agrária e acompanha todo esse material. Fora o material do Congresso, a gente também tem algumas lives que foram feitas antes do Congresso, um material bem bacana sobre mostura, também uma abraçagem bem bacana. E fora a palestra de hoje, a gente tem mais 2 dias de palestras, na sexta e na segunda-feira, com palestras sempre às 14 e às 19 horas. Só para vocês terem uma ideia do que está por vir aí, na sexta-feira, a gente tem uma palestra com o Antunes sobre a aeração do mosto, os seus impactos no processo e no produto acabado. Às 19 horas, na sexta-feira, uma palestra com o nosso parceiro Marcelo, quebrando o paradigma do uso de leveduras imobilizadas. E na segunda-feira, para encerrar, a gente tem Dobradinha e da Laleman, também nossos parceiros, às 2 horas sobre Kveik, né, essa super nova levedura, e às 19 horas sobre o metabolismo das leveduras na atenuação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Continuem aqui com a gente, não percam as nossas palestras. E se não puderem assistir online, sempre verifica lá no YouTube o material que a gente preparou. Beleza? Muito obrigada e até a próxima. Carlos, se você puder manter aí na linha, a gente já conversa com você. Obrigada. Perfeito.